Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vem Pernambuco Mais. Hoje faremos um pequeno passeio por um dos relevos que são extremamente importantes daqui de Pernambuco, que justamente fica na linha limítrofe entre a Zona da Mata e o Agreste Pernambucano. Hoje mostraremos um pouco de como é a Serra das Russas, já na região Agreste de Pernambuco, começando pela área da cidade de Pombos, que fica um pouco antes da cidade de Gravatá, certo? Que serve como uma divisa geográfica e está correlacionado com a, com a Borborema, que é um grande relevo geográfico daqui do estado de Pernambuco, que abrange muitas cidades do estado, pegando algumas na zona da Mata de Pernambuco e outras cidades na região agreste. Hoje faremos uma caminhada mostrando um pouco, um passeio mostrando um pouco de como é esse trajeto. Outro detalhe interessante da Serra das Russas é o seguinte, é que você pode ver a mudança geográfica, tanto a mudança geográfica como a mudança de vegetação, certo? De ambas as regiões. Você pode observar, passando pela Serra das Russas, vegetação típica, bem característica, certo? Das áreas de Mata Atlântica, de Floresta Atlântica, certo? E ver áreas com transição, com vegetação típica do agreste, do nosso semiárido, como por exemplo, tem certas áreas que você passa que você vê uma grande quantidade de bromélias, que é uma vegetação típica tanto da zona da mata pernambucana como do agreste. Mas também você vê uma grande quantidade de cactos, que já é uma planta mais característica do semiárido, não tanto da área de floresta atlântica, não tanto na área de litoral. Mas na Serra das Russas você tem essa oportunidade de ver como se diz, essa mudança, certo? No relevo e na vegetação. E também sentir um pouco do clima, porque conforme você está trafegando, tanto indo como descendo da Serra das Russas, você sente uma mudança, uma leve mudança de temperatura, certo? Influenciada pelas áreas de microclima que estão localizadas naquela área. Hoje faremos esta viagem pela Serra das Russas, falando um pouco da história dela, falando um pouco do relevo, um pouco da vegetação e o que mais pudermos. Em mais um Vem Pernambuco Mais no Agreste. Bem, pessoal, a Serra das Russas, por assim dizer, ela começa pela cidade de Pombos, Pessoal, essa que é a aí igreja está matriz de Vitória de localizada Santo Antão, na região situada na parte de alta Zona da da Mata de cidade. Pernambuco, depois da cidade de Vitória de Santo Antão, que ainda está na Zona da Mata. Você já começa a ver um pouco do relevo da Serra das Russas em Pombos, por causa como é que se diz? De um defeito geográfico, de um relevo, certo? Uma serra
localizada lá, um pequeno monte, por assim dizer, do qual tem o chamado Cristo de Pombos, certo? O Cristo da cidade de Pombos. Pombos é uma cidade pequena, essa cidade pequena que é dividida pela BR-232. Eu tive a oportunidade, quando eu fui para a cidade de Vitória de Santo Antão, filmar e fotografar um pouco a cidade, eventos culturais, é uma cidade do qual eu gosto muito, e aproveitei o ensejo para ir na cidade de Pombos. De lá estava acontecendo uma festividade e eu decidi sair dessa festividade e subir, fazer uma escalada no monte, onde fica o Cristo de Pombos. E aproveitei para filmar, fotografar um pouco lá em cima. E é uma paisagem belíssima. Fui muito bem recepcionado pelos moradores de Pombos. Muito obrigado, pessoal, pela ótima recepção, pelo carinho, pela hospitalidade dos moradores da cidade. Cidade típica do interior, pequena. Se eu pudesse escolher entre morar na região metropolitana e morar no interior, sem sombra de dúvidas, eu moraria no interior. Sem sombra de dúvidas. Eu posso catalogar mais de 1000 motivos para migrar da região metropolitana para morar no interior. Aproveitei para fotografar a cidade de Pombos lá do alto, quando estava aos poucos iniciando a noite. É uma cidade que do alto é linda, 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 linda. Aproveitei para fotografar o Cristo lá de Pombos também, né? Fotografar um pouco do relevo ao redor. E por aí você já vê a beleza desse relevo da Serra da Russa. Por aí você já vê quanto a Serra da Russa é bela e a importância pelo aspecto geográfico e climático, porque ajuda extremamente as pessoas que vivem na área de agricultura. Nas Serras das Russas também, mais exatamente pegando com a área de Gravatá, existem muitos túneis de uma época, por assim dizer, por uma época de ouro do sistema metroviário e ferroviário de Pernambuco, do qual você poderia trafegar do Recife até o sertão daqui do estado de Pernambuco. Poderia trafegar, por exemplo, da estação, de uma antiga estação que infelizmente hoje não existe mais, da chamada estação das 5 pontas, que fica nas proximidades, nas proximidades do chamado Forte das 5 Pontas, no Recife, e trafegar, por exemplo, até o sertão pernambucano. Você também poderia ir para outros estados de trem. Infelizmente, nosso sistema metroviário hoje ele é muito limitado. Ele abrange apenas algumas cidades da região metropolitana e mais ainda se tratando na região metropolitana sul, certo? De Recife até no máximo Cabo de Santo Agostinho. Então, retornando ao assunto, fotografei a cidade de Pombos do Alto. É um relevo belíssimo, a cidade iluminada à noite e eu sozinho lá em cima. É isso que é interessante. Eu tive essa experiência, foi extremamente agradável de estar lá em cima, no alto, refletir um pouco sobre a vida, fotografar a cidade, mostrando o relevo, a belíssima paisagem da cidade de Pombos, o relevo ao redor, o Cristo de Pombos, entendeu? Antes de retornar para o Recife. A Serra das Russas tem uma grande importância, como eu falei anteriormente, pelo aspecto geográfico, porque existem grandes plantações nas áreas da Serra das Russas, como se diz, pela qualidade do solo. Grandes plantações, por exemplo, de abacaxi, que é
que é um dos principais produtos que são produzidos na cidade de Pombos. É um exemplo disso. Também serve para várias plantações, por exemplo, de cana-de-açúcar, que você pode ver um pouco disso durante o trajeto, durante a viagem para o agreste pernambucano. Também até um certo ponto, um certo influenciador de microclima, né, que faz com que tenha uma temperatura variada. A imagem e concepção que se tem fora daqui de Pernambuco, e em especial fora do Nordeste, é que é uma terra seca e improdutiva. Mas esse não é o reflexo real daqui, certo? E outro detalhe que é interessante da Serra das Russas, como eu falei, ela começa em Pombos, se estende por Gravatá. Para você chegar em Gravatá, você se desloca pela BR-232, que corta a cidade de Pombos, certo? E passa por uma ponte que é conhecida popularmente como a Ponte da Cascavel. No final dessa ponte tem uma imagem sacra de Nossa Senhora, que muitos romeiros passam por ali e param para fazer suas orações, né, fazer os seus pedidos e seguir viagem, pedindo que a viagem seja segura, seja tranquila, para proteger os entes que estiverem no veículo e também admirarem a paisagem, que é uma paisagem belíssima. Venhamos e convenhamos. Quem tem a oportunidade de viajar por essa área de Pernambuco e conhece, principalmente os caminhoneiros que nos dão uma grande força aqui no estado, eu dou muito valor e grande reconhecimento ao trabalho desses trabalhadores, que são pessoas extremamente esforçadas, que cortam o estado de Pernambuco de caminhão, dando sua contribuição como cidadãos e trabalhadores para o desenvolvimento do país. Um abraço aos caminhoneiros, motoristas e todos os outros grandes trabalhadores que circulam em nossas estradas. Então, o que acontece? Depois da chamada Ponte da Cascavel, nós nos encaminhamos até o túnel Plínio Pacheco, também conhecido popularmente como túnel da Cascavel, que é, por assim dizer, o limítrofe, a área limítrofe, a área de, como posso dizer, meu Deus, a área de grande divisão em si, certo? Entre a zona da mata e o agreste pernambucano, em definitivo. E chegando nessa área, você já está na cidade de Gravatá. Gravatá, segundo fontes, pelo menos até antigamente, não sei, hoje não posso afirmar, é a quinta cidade com o maior microclima do mundo, certo? Um clima mediano, em torno de 23 a 25 graus anuais, variando um pouco durante o período do verão e estando mais fria durante o período do inverno, com menos de 18 graus, chegando a 13 graus em diante. Mas é uma cidade muito receptiva, um povo com uma ótima cultura. Fui muito bem recepcionado lá em Gravatá também. As pessoas são maravilhosas. É uma cidade típica do interior, razoavelmente desenvolvida, que recepciona muito bem os turistas, e é uma cidade que vive basicamente do turismo e da agricultura, além do comércio e produção de móveis rústicos, móveis feitos de madeira. O túnel Plínio Pacheco, ele tem sua importância porque ele diminuiu a distância de quem trafegava da região metropolitana para o interior. Quando eu era criança mesmo, eu me recordo que as pessoas demoravam muitas horas para chegarem na região metropolitana, saindo do agreste.
O túnel Plínio Pacheco, ou túnel da Cascavel, popularmente conhecido assim, ele diminuiu essa distância, certo? Ele cortou um pouco do caminho e foi um facilitador para aquelas pessoas que vinham do Agreste para cá. E se tem essa importância também, e acabou se tornando também um cartão postal da BR-232, se tratando especificamente de Pernambuco, porque é um túnel extremamente conhecido, de grande importância para quem trafega por essa área, certo? E outra coisa interessante do túnel é o seguinte, é que você pode sentir uma leve pressão nos seus aparelhos auditivos durante o período que você está passando nele. Segundo algumas pessoas me falaram que é razoavelmente, por assim dizer, semelhante à sensação que você tem quando você está trafegando de avião. Interessante isso, né? A pressão do ar é razoavelmente, como posso dizer, semelhante ao que você sentiria trafegando de avião. Mas dando continuidade ao nosso comentário sobre a Serra das Russas, lá existem muitos túneis do antigo sistema metroviário e ferroviário de Pernambuco. As cidades do Agreste pernambucano, elas se desenvolveram muito ao redor, certo, das linhas férreas que cortavam o estado de Pernambuco, que por sinal ainda existem e são patrimônio histórico daqui do estado. Se desenvolveram muito, porque muitos agricultores aproveitavam para comercializar nas proximidades e nas estações dos trens. Adentravam nos trens, vendiam seus produtos agrícolas, como por exemplo macaxeira, uvas, macaxeiras, uvas, caju, leite de cabra, leite de vaca, como eu posso dizer, e demais produtos que são abacaxi, que eram produzidos, que eram e são produzidos na Agreste Pernambucana. E isso fez com que se tivesse um maior desenvolvimento, certo, econômico, e ajudou muito com que as cidades se desenvolvessem economicamente e criou uma certa independência financeira para aqueles agricultores, que assim faziam com que a sua subsistência fosse garantida. A partir do momento que esse sistema metroviário e ferroviário ele acabou, as cidades elas ficaram como que a mercê do sistema público. Não que elas não precisassem do sistema público, não se trata exatamente disso, mas que os agricultores eles tinham uma certa independência financeira. Então isso acabou fazendo com que muitos moradores do interior migrassem para a região metropolitana em busca de emprego, em busca de trabalho. Hoje as coisas estão mudando um pouco, porque as pessoas estão saindo da região metropolitana e retornando para as suas cidades, porque algumas indústrias, certo, estão indo para o interior e as cidades estão se desenvolvendo mais voltadas para o turismo. Uma cidade, por exemplo, que tem um ótimo ponto turístico, que está correlacionado em certa proporção das Russas e com o relevo da Borborema, é a cidade de Bezerros, que eu tenho ótimos amigos lá. Um abraço para vocês, Adalberto Silva e Adalto Silva, que são moradores de lá e conhecem extremamente bem a cidade de Bezerros. Eu recomendo o canal deles, o canal do Adalto Aventureiro no YouTube e os canais do Grupo Ufológico Bezerrense e o canal Sobre Tudo TV. E o canal Fauna e Flora, que é de Adalto. Então o que acontece? Um relevo que leva muitos turistas para lá, tanto durante o período do São João, como do período convencional, ou seja, durante o período anual, é a Serra Negra de Bezerros, certo?
A Serra Negra de Bezerros, a vegetação de lá é uma vegetação típica de zona da mata e típica do agreste. Você pode ver ambos os tipos de vegetação localizada lá. Certo? Tanto é que é uma característica, pelo menos que eu pude perceber, viajando por algumas serras, de geralmente a vegetação ser um pouco mais baixa, por causa dos fatores climáticos, dos ventos fortes, de pouca umidade, às vezes vai ser pesado assim, frio, mas tem às vezes baixa a incidência de chuva, a vegetação se reduz. Por exemplo, a Serra da Pintada, assim, já a Serra Negra de Bezerros já é um pouco diferente. A vegetação lá varia entre árvores com uma certa altura de até 20, 30 metros de altura e camelos, que já são plantas, você pode ter uma comparação com uma árvore de 30 metros de altura. Bem, pessoal, esse é um pouco do histórico dessa região, certo? Eu tenho que falar mais falarei também um pouco do projeto que eu tenho referente à escola, que eu estou aqui hoje, certo? E na medida do possível, que vocês puderem nos ajudar, tudo bem? É isso aí, pessoal. Esses aqui são os novos livros da nossa humilde biblioteca, certo? Fui pegar alguns desses livros hoje. Foram doados por o meu estudante, Alex. Alex, muito obrigado. Que outras pessoas doaram, deram uma força e deixaram livros com ele para dar andamento para a nossa escola. E continuamos recebendo doações. Quem puder doar livros, bancas, cadeiras, quadros e outros equipamentos, as doações que puderem vir são de bom grado. E estamos também precisando de um espaço físico. Pode ser uma casa com primeiro andar, uma casa com terreno grande, um galpão enorme, ou de preferência uma chácara que foi decidida em reuniões, porque tem um espaço físico e a infraestrutura adequada para que a escola seja realizada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Continue assistindo nossos vídeos. Se inscrevam no canal se porventura desejarem. E deem uma força para o nosso trabalho, porque hoje em dia é difícil ter alguém que apareça com iniciativa para fazer algo de bom, né? Para fazer o bem. Hoje em dia, Na verdade, nós estamos não em busca do nosso próprio ego, né? Assim, o nosso interesse. Né? ninguém está Isso com aqui- de enriquecer, na verdade, né? Isso O aqui- trabalho mais social, né? Para ajudar quem não tem Exato, condições exato. de adquirir um livro, né? De buscar um conhecimento, né? E aqui a gente está. As doações são doadas a quem precisa. Exato, exatamente. Não é doar para benefício próprio. Exato. Por exemplo, dá, mas também você retribua. Você como receber de graça e dar de graça. Exato. Tanto é que o que nós pedimos são pequenas contribuições mensais, só para manter o sistema, 1 quilo de alimento e mais material de limpeza, porque quando chegar a uma certa quantidade, esse material será doado para instituições de caridade, certo? Ou para famílias que porventura tenham membros que estejam desempregados, tá entendendo? Para ajudar com essas doações de alimentos, material de limpeza e tudo mais. Uma parte do material, assim, como é que se diz, das doações de alimentos e material de limpeza será revertido para a escola, para manter a instituição em ordem. E outra parte será para instituições de caridade e pessoas que porventura estejam desempregadas. Mas o foco mesmo nosso, de antemão, O foco são os estudos. O foco são os estudos. isso aí já é normal. Não, é isso aí que eu estou dizendo, é só para manter o sistema. Só para manter o sistema de fé. Os estudos, O foco são os estudos. Exato. a pessoa, um local que não tem a possibilidade de
estudar. Estudar tem, mas a questão é a facilidade. Acessibilidade para ter aqueles cursos. De você encontrar um livro, procurar um conhecimento, de ter um enriquecimento melhor. Exato. Pode ser curiosidade, uma literatura, não importa. O importante é você estimular a leitura. Esse é o foco. O intuito principal é esse, né? Formar uma pequena elite intelectual, formadores, indagadores da realidade, né? Que tem uma melhor visão e concepção da realidade, tá entendendo? Seguindo isso aqui, ó, o amor e o apreço pela leitura. Nosso foco principal é esse. Tanto é que a minha parte vai ficar relacionada a artes, com desenho, pintura, animação, serigrafia, noções e artesanatos. E tu, no caso, não sei o quê, inglês, francês, espanhol, não, aí, história. assim, uma coisa de cada vez. Né? Não, mas eu estou falando dos módulos. Os módulos serão esses, no caso. História. No caso, os dois carros-chefes serão artes e história, mas que serão acompanhados também com as aulas de Sim, idioma. com outras idioma ou outras disciplinas. Você pode fazer uma conjunção da história com geografia, com filosofia, com a arte, porque a história é muito ampla. Então, existem outras disciplinas também que dependem da história. Exato. Então, isso é o vice-versa. Né? É o carro-chefe, né? Como eu falei, o carro-chefe. É uma troca de conhecimento. Exato. Entendeu? Então, é um grande laboratório que você aprende e ensina ao mesmo tempo. Bem, é isso aí, pessoal. Esse é um vídeo resumo aqui do andamento do projeto. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um beijo para as meninas, um abraço para os amigos e fiquem todos com Deus. É isso aí. E continuamos recebendo doações. Quem quiser doar, estamos aí.